few days before last Christmas, a terrible tragedy occurred at one of the large coal mines in Central. Alguns dias antes do último Natal, uma terrível tragédia ocorreu em uma das grandes minas de carvão na parte central do estado de Utah. 27 mineiros perderam a vida quando o fogo tomou conta dos longos corredores e túneis subterrâneos daquela mina. Muitos deles eram jovens com esposas e filhos. Os corações de milhares de pessoas em todo o mundo foram tocados pelo sofrimento dos que sobreviveram. Fiquei conhecendo muitos deles, falei com muitos deles, uni-me a eles no serviço funerário. É claro que houveram lágrimas, muitos choraram. Havia um sentimento opressivo de solidão quando as esposas, com filhos para alimentar, vestir e educar, pensavam num futuro sombrio. Nossas lágrimas se uniram às deles. Mas, apesar de tudo, isso reluzia uma fé transcendente, que, assim como existe a realidade da morte física, haverá uma vida imortal. E tão certamente como houve uma separação, haverá uma reunião. Esta é a fé que vem de Cristo, que trouxe a todos a promessa da imortalidade. Meus queridos irmãos e irmãs, que dia glorioso é o dia da Páscoa. Neste dia, nós, como todos os cristãos do mundo, celebramos o evento mais significativo da história da humanidade, a ressurreição do túmulo, o retorno à vida depois da morte do Filho de Deus. Dentre todos os aspectos da mortalidade, nenhum é mais certo que seu fim. Quão trágica e penetrante é a tristeza daqueles que ficam. A viúva angustiada, a criança órfã, o pai desolado e sozinho, todos esses sofrimentos indicam as mágoas da separação. Mas agradeçamos a Deus pela maravilha e majestade de seu plano eterno. Agradeçamos e glorifiquemos seu Filho bem-amado, o qual, pelo sofrimento indescritível, deu sua vida na cruz do Calvário para pagar a dívida do pecado mortal. Foi ele que, através de seu sacrifício expiatório, quebrou as cadeias da morte e, pelo poder divino, saiu triunfante do túmulo. Ele é nosso Redentor, o Redentor de toda a humanidade. Ele é o Salvador do mundo. Ele é o Filho de Deus, o autor de nossa salvação. Morrendo o homem, porventura tornará a viver? Esta é a importante questão universal formulada por Jó. Ele falou que todos os outros homens e mulheres vivos ponderam. Somente Cristo, dentre todos os milhões que até aquela época havia andado sobre a face da terra, foi o primeiro a emergir triunfante da tumba, uma alma vivente completa em espírito e corpo. Ele tornou-se as primícias do que dormem. Quem já ouviu palavras mais importantes que aquelas proferidas pelo anjo na primeira manhã da ressurreição? Por que buscais o vivente entre os mortos? Ele não está aqui porque já ressuscitou, como havia dito. Sua morte selou o testemunho de seu amor por toda a humanidade. Sua ressurreição abriu as portas da salvação aos filhos e filhas de Deus em todas as gerações. Em toda a história, não encontramos majestade como sua majestade. Ele, o poderoso Jeová, condescendeu nascer na vida mortal em um estábulo em Belém. Cresceu como um garoto em Nazaré, e crescia em sabedoria e em estatura, e em graça para com Deus e os homens. Ele foi batizado por João nas águas do Jordão. E eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Durante os 3 anos de seu ministério terreno, ele fez o que nenhum outro havia feito antes. Ele ensinou como ninguém havia ensinado antes. Chegou então a hora de ser oferecido. Houve uma ceia na sala superior, sua última com os 12 na mortalidade. Ao lavar os pés deles, ensinou-lhes uma lição sobre humildade e serviço que jamais esqueceriam. Dali seguiu-se o sofrimento no Getsemane.
Sofrimento que me fez, disse ele, mesmo sendo Deus, o mais grandioso de todos, tremer de dor e sangrar por todos os poros, sofrer tanto corporal como espiritualmente. Ele foi levado por mãos duras e cruéis, e na noite, contrário à lei, foi trazido diante a Anás e Caifás, o astuto e perverso oficial do Sinédrio. Dali, seguiu-se cedo na manhã seguinte o segundo comparecimento diante deste homem ardiloso e perverso. E então foi levado a Pilatos, o governador romano, a quem sua esposa advertiu: não entres na questão deste justo. O romano, pensando fugir à responsabilidade, enviou a Herodes, o corrupto, depravado e perverso tetrarca da Judéia. Ele foi abusado e castigado. Sua cabeça foi coroada com espinhos afiados e uma capa escarlate foi colocada com escárnio às suas costas ensanguentadas. E outra vez, ele foi levado até Pilatos, ocasião em que a multidão gritava: crucifica-o, crucifica-o. Tropeçante, percorreu o caminho de Gólgota, onde seu corpo ferido foi pregado na cruz da maneira mais dolorosa e desumana que as mentes sádicas poderiam imaginar. E, lá, murmurando, disse: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. As horas passavam enquanto sua vida refluía na dor. A terra tremeu. O véu do templo rompeu-se. De seus lábios partidos vieram as palavras: Pai, em tuas mãos eu entrego meu espírito. E, havendo dito isso, expirou. Estava consumado. Sua vida mortal havia findado. Ele a ofereceu como um resgate para todos. Aqueles que o amavam haviam perdido as esperanças. Esquecidas estavam suas promessas que havia feito. Seu corpo havia sido rápido, mas cuidadosamente colocado em uma tumba na véspera do sábado judaico. O sábado veio e foi-se. Então, domingo cedo, Maria Madalena e outras mulheres vieram até o sepulcro. Ao ali chegarem, elas viram um anjo que lhes disse: Eu sei que procuram por Jesus, o qual foi crucificado. Ele não está aqui, pois se levantou como havia prometido. Isso jamais havia acontecido. A tumba vazia foi a resposta de todas as épocas. Bem disse Paulo: onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? O milagre daquela manhã da ressurreição, aquele primeiro domingo de Páscoa, é um milagre para toda a humanidade. É o milagre do poder de Deus, cujo Filho amado deu sua própria vida para expiar pelos pecados de todos, um sacrifício de amor para todos os filhos e filhas de Deus. Assim sendo, ele desfez os laços da morte. Todos nós morreremos, mas isso não será o fim. Assim como ele mesmo ensinou a todos aqueles espíritos que estavam em prisão e que tinham sido desobedientes nos dias de Noé e podiam ser ensinados, do mesmo modo, cada um de nós continuaremos como indivíduos capazes de aprender e ensinar e participar de outras atividades. E assim como ele tomou o seu corpo e levantou-se do sepulcro, assim também deverá acontecer com todos nós, uma reunião do corpo e do espírito, a fim de nos tornarmos almas viventes no dia de nossa ressurreição. Portanto, como muitos, sentiremos regozijo, como deveria sentir toda a humanidade, quando nos lembramos do mais glorioso, do mais confortador, do mais certo de todos os eventos da história da humanidade, a vitória sobre a morte. Testemunhamos solenemente a todo mundo. Temos lido o testemunho daqueles que participaram das experiências daqueles 3 dias de dor, tristeza e regozijo. Temos lido os sofrimentos por que passaram aqueles que testificaram dessas coisas e da boa vontade deles de dar até suas próprias vidas, em vez de negar a verdade daquilo que haviam visto.
Temos lido o testemunho daqueles na Palestina e daqueles no Novo Mundo, os quais o Senhor ressurreto visitou. O Espírito testifica em nossos corações da verdade desses testemunhos. Temos também o testemunho de uma pessoa que no início desta dispensação falou com Cristo vivo e com seu Pai Celestial, e que deu sua própria vida para selar aquele testemunho com seu sangue. Declarou ele com suas próprias palavras sóbrias. E agora, depois dos muitos testemunhos que se prestaram dele, este é o testemunho último de todos que nós damos dele, que ele vive, pois vimos-lo, mesmo à direita de Deus. E ouvimos a voz testificando que ele é o unigênito do Pai, que por ele, por meio dele e dele, são e foram os mundos criados, e os seus habitantes são filhos e filhas gerados para Deus. Solenemente e compreendendo a seriedade do que afirmamos, nós adicionamos o nosso testemunho a todo mundo da realidade da ressurreição, que esse mesmo Jesus que se levantou da tumba subiu aos céus. Nós declaramos que nesta dispensação do tempo, ele voltou para restaurar à terra o evangelho primitivo que ele havia ensinado enquanto caminhava entre os homens, que com essa restauração tem sido levado avante o testemunho invariável de sua realidade e concedido também ao homem o santo sacerdócio que é exercido em seu nome. Esse é o nosso testemunho, o qual prestamos em nome de Jesus Cristo. E convidamos todos os homens a ouvi-lo e a aceitá-lo. E agora, gostaria de tratar de outro assunto. Refere-se à prática do Evangelho do nosso Senhor, a quem fizemos referência. Quando interpelado pelo douto em lei, mestre, qual é o grande mandamento na lei? Jesus disse-lhe: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Quando corações em todo o mundo foram tocados pelas notícias de povos famintos na África, nós fizemos um apelo aos membros da igreja nos Estados Unidos e no Canadá a observarem um dia especial de jejum, abstendendo-se de 2 refeições e dando o equivalente em dinheiro ou mais para ajudar esses povos famintos. Naquela época, pedimos somente àqueles da América do Norte porque queríamos fazer isto rapidamente. E sentimos que não havia suficiente tempo para estabelecer o programa em outros lugares. Muitos de vocês fora dos Estados Unidos têm solicitado uma oportunidade semelhante e alguns têm respondido. A resposta daqueles que participaram foi maravilhosa. Tem sido muito gratificante. As doações foram mais generosas que as feitas durante os jejuns mensais regulares. Nós, como os guardiões das contribuições feitas, gostaríamos de fazer um relatório do que fizemos até agora. Suas contribuições alcançaram a soma de $6.025.656. Indicamos que qualquer dinheiro assim recebido seria canalizado através de organizações de demonstrada idoneidade. Não temos membros da igreja nas áreas onde as necessidades são mais aparentes. Para ajudar rápida e eficazmente, foi necessário unirmos-nos a outros. E isso tem sido uma experiência muito gratificante. Ficamos sabendo que existem muitas organizações que estão fazendo um grande e bem em combater o avanço da fome que ameaça milhões naquela parte do mundo. Nesse esforço, temos nos associado a 4 dessas organizações, as quais têm sido muito cooperadoras e prestativas. Até hoje, temos distribuído os fundos da seguinte maneira: Cruz Vermelha Americana para uso do Comitê Internacional da Cruz Vermelha e da Liga Internacional da Cruz Vermelha, $1.300.000 e mais $100.000 dados anteriormente. Serviço de Assistência Católica,
$1.400.000. Africar, $1.100.000. CARE, Incorporação, para alimentos e provisões médicas, $500.000. Total desembolsado do jejum especial, $4.300.000. Divisão geográfica das despesas, Etiópia, $2.850.000, Sudão, $825.000 e outras nações africanas, $625.000, num total de $4.300.000. Como foi indicado, havíamos dado previamente $100.000 num total de $4.400.000. O saldo será doado a áreas onde a pesquisa que fazemos indica uma necessidade maior e será administrado também por agências qualificadas. Alguns têm nos criticado por ajudarmos aqueles que são vítimas de diretrizes políticas ou da má administração de seus governos. Minha resposta tem sido que onde houver fome total, independente da causa, eu não deixarei considerações políticas entorpecer meus sentimentos de misericórdia ou frustrar minha responsabilidade para com os filhos e filhas de Deus, onde quer que eles estejam ou quaisquer que sejam suas circunstâncias. O elder M. Russell Ballard, da primeira presidência do Quórum dos 70, e o elder Glenn Pace, que foi colocado no bispado presidente ontem, acabam de voltar da África, onde eles estiveram nas áreas rurais da Etiópia. Eles viram de primeira mão como os fundos que consagraram estão literalmente salvando as vidas de muitos que de outra maneira morreriam de fome, doenças e abandono. Suas contribuições não somente têm proporcionado alimento e remédio onde estes são tão desesperadamente necessitados, mas suas contribuições também têm proporcionado barracas suficientes para abrigar 30.000 pessoas do sol e dos ventos frios da noite, com cobertas para aliviá-los. A alimentação e os artigos de primeira necessidade estão chegando àqueles que necessitam deles. Não tem havido interferência nisso, mas unicamente a melhor cooperação. Os elders Ballard e Pace estiveram com esse povo que sofre. Eles dizem que aqueles são homens e mulheres de coragem e caráter, mas vencidos e amedrontados pelas circunstâncias terríveis em que se encontram. Suas terras estão secas e desertas. Não há nem irrigação, nem água ou comida. Eles vagam no desespero até que eles e seus filhos, a não ser que sejam alimentados, morrem. Um pouco de trigo moído literalmente determina a diferença entre a vida e a morte. Somente se vierem as chuvas e poços sejam perfurados, pode haver recuperação e subsistência a longo prazo. Parte de nossos fundos será usado em conjunto com outros para perfuração em áreas de água subterrânea, a fim de permitir o cultivo da terra e torná-la frutífera e com a esperança de haver auxílio a longo e curto prazo para este povo necessitado. Eu, pessoalmente, sou profundamente grato pela oportunidade de ajudar a abençoar aqueles filhos de nosso Pai naquela parte da terra que estão desesperadamente necessitados. Estou confiante que surge no coração de cada um de nós um sentimento de apreço pelo que se tem conseguido fazer e pelo que se irá acontecer como resultado do esforço unido de nosso povo, fazendo uma coisa tão pequena como abster-se de tuas refeições e contribuir este valor a favor de uma causa comum. Pense no que poderá acontecer se observássemos um dia de jejum especial em todas as partes do mundo. Ninguém sofreria e muitos seriam amparados. Quão gratos nós somos pela inspiração de Todo-Poderoso em estabelecer um programa tão simples, mas tão eficaz para aliviar o sofrimento e a necessidade. Na administração de socorro à África, não temos usado $1 sequer para despesas gerais, mas cada dólar que contribuíram foi ou irá diretamente ajudar aqueles com necessidade premente, nenhum dos quais são membros da igreja. Gostaria de ler algumas linhas de 2 cartas. A primeira é do presidente dos Serviços de Assistência Católica. Eu gostaria de reconhecer a contribuição tão generosa da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias pelos esforços em prestar ajuda na Etiópia e no Sudão. Podem ter certeza que estes fundos serão usados rapidamente
para ajudar a aliviar o sofrimento que encaram milhões naqueles países. Estamos felizes de sermos partes de uma interfé deste tipo. Tais esforços universais indicam a compaixão e preocupação que temos em comum quando nos confrontamos com tais tragédias humanas, bem como do nosso empenho comum a uma ação positiva. A cooperação entre nós tem um caráter especial, uma vez que os recursos partem diretamente do jejum praticado por cada membro. É isso, de modo estimulante, um exemplo da manifestação solidária de uma pessoa para outra, num nível de preocupação moral e prática. Sinceramente em Cristo, Daniel P. Riley, bispo de Norwich, presidente do Conselho de Diretores. E agora, do presidente da Cruz Vermelha Americana. Não posso agradecer suficientemente a vocês, membros dos Estados Unidos e no Canadá, pelo apoio fantástico que têm prestado à Cruz Vermelha na África. Sua recente contribuição de $800 mil eleva o seu total de doações a $1.4 milhão. Esse apoio tem permitido proporcionarmos alimento para um mês para 350 mil vítimas, baseado na estimativa da Cruz Vermelha de que $4 por mês são necessitados para alimentar uma criança. Na Etiópia, numa média diária, os trabalhadores da Cruz Vermelha estão alimentando mais de 50 mil pessoas. A assistência da Cruz Vermelha está sendo proporcionada à maioria dos grupos vulneráveis: crianças menores de 5 anos, mulheres grávidas que amamentam e os idosos. No norte da Etiópia, onde poucas outras organizações são capazes de trabalhar, a assistência está sendo prestada aos que mais precisam. No Sudão, a situação está deteriorando rapidamente. De 200 mil a 300 mil novos refugiados do Chad, Uganda e Etiópia estão sendo esperados pelo fim de maio. Adicionalmente, o Sudão mesmo está sendo afetado pela seca, com 280 mil pessoas forçadas a deixar suas casas à procura de alimentos. Constatou-se recentemente que 15 mil crianças foram acometidas de cegueira noturna, o último passo antes da cegueira total devido à má nutrição. Essas crianças estão sendo agora alimentadas pela Cruz Vermelha. Podem ter certeza que a Cruz Vermelha se sente honrada com a confiança que depositaram em nosso trabalho de auxílio. Todas as contribuições dadas pela Cruz Vermelha são usadas no alívio da fome africana. Nenhuma despesa geral ou custo de coleta é deduzida. Eu sei que seus membros têm se sacrificado para poder fazer esta contribuição. A confiança de sua irmandade será honrada. Que Deus abençoe a todos vocês. Assinado Richard Schubert, presidente. Como podem ver, nós contribuímos num total de $4.4 mil. Obrigado pelo que tem feito. Muitos contribuíram mais do que o valor de 2 refeições. Vocês lançaram o pão sobre as águas, e isso retornará a vocês ao sentirem a paz de corações generosos. Que a atitude magnífica demonstraram em compartilhar de sua abundância com aqueles que nada têm. Podemos semelhantemente atender a vários outros desafios com os quais nos deparamos como santos dos últimos dias, levando avante a obra de Deus. Nessa manhã de Páscoa, quando nos lembramos daquele que deu sua vida por cada um de nós e por toda a humanidade, resolvamos, individualmente, a obedecer os ensinamentos e mandamentos de nosso Salvador. Eu oro humildemente a deixar com vocês o meu testemunho solene da verdade e glória deste trabalho. Em nome de Jesus Cristo. Amém.